Então, o que nós temos, pessoal? Quando a gente fala de agricultura convencional, quando nós falamos de agricultura tradicional, a gente está falando de uma situação em que eu considero que toda a minha área de plantio aqui, ela é homogênea, ela é uniforme e ela precisa da mesma quantidade de nutrientes, ela precisa do mesmo tratamento, ela precisa da mesma quantidade de lâmina de água para irrigação, por exemplo. E na verdade não é isso que acontece. A gente não precisa ir muito longe. Se você está lá dentro de uma lavoura de milho, por exemplo, e você começa a andar lá dentro dessa lavoura, você consegue observar numa caminhada ali rápida que não é homogêneo. O talhão ele não é homogêneo, o meu solo não é homogêneo, a fertilidade do meu solo não é homogênea ao longo de toda a minha área. Na verdade, eu tenho locais que têm maior fertilidade, eu tenho locais que têm menor fertilidade, eu tenho locais que a textura do meu solo é mais arenosa, locais que a textura é mais argilosa, eu tenho locais que o solo está mais compactado, tenho locais que o solo está menos compactado, e tudo isso aí vai interferir em todo o crescimento, desenvolvimento e na produtividade aí do meu talhão. Porém, quando você trabalha da forma pelo qual a gente está acostumado, pela forma tradicional e pela forma convencional, você despreza isso. A gente acaba desprezando que existe uma variabilidade dentro do meu talhão e eu considero isso como sendo uma média. Eu faço uma amostragem de solo e pela média eu faço a correção desse solo. Eu faço uma amostragem foliar e pela média eu faço uma recomendação de adubação nitrogenada. Eu faço uma amostragem na minha área de compactação do solo, de resistência à penetração, e pela média eu faço uma recomendação de subsolagem. E nem sempre, na verdade, eu diria que praticamente nunca, a média vai corresponder ao que realmente está acontecendo no meu talhão. Mas não quer dizer que a agricultura convencional esteja errada. É melhor você tratar de forma convencional, por exemplo, um talhão, do que não tratá-lo de forma alguma. É melhor você atender em partes a necessidade lá agronômica, a necessidade hídrica, a necessidade do solo, do que não atender nada. E aí, entretanto, a agricultura de precisão, ela vem justamente para romper, né, de certa forma, com essa ideia de que eu tenho que sempre trabalhar com a média. Então, quando eu tenho aqui uma área, visualmente a gente já observa que existem manchas dentro dessa área, visualmente a gente já observa que não está ali tudo igual. Quando eu trago essa informação para a agricultura de precisão, a gente tem aí informações diferentes em cada canto aí do meu talhão. Eu sei que, por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu tenho um mapa de produtividade, e nesse mapa de produtividade, se eu leio com atenção as informações, como a legenda aqui, ó, eu tenho locais em que a produtividade ali está menor que 2.700 quilos por hectare, essas manchas vermelhas aqui, ou seja, está produzindo pouco. E tem locais aqui em verde que a produtividade está acima de 3.900 quilos por hectare. Ou seja, essas manchas aqui está respondendo bem. O ideal, o perfeito, seria que toda a minha área tivesse verdinha, mas ela não está. Pode ser devido às características de solo, pode ser devido ao terreno, pode ser uma série de fatores que eu tenho que passar a levar em consideração para visualizar isso aqui. Se eu sei que existem manchas dentro do meu talhão que não estão respondendo bem, a produtividade está baixa, eu preciso direcionar recursos, preciso direcionar esforços, preciso direcionar tratos culturais, correção, para aumentar a produtividade dentro desses locais, para que a discrepância entre as áreas de maior produtividade e menor produtividade seja a menor possível. E isso só é possível de ser feito a partir do momento que você esquece que a sua área é homogênea e passa a trabalhar nessa área
considerando a variabilidade, ou seja, pensando que a sua lavoura ela vai se comportar de forma diferente em locais diferentes. Então não basta uma amostragem de solo para tomar decisão se eu preciso ou não fazer uma calagem, se eu preciso ou não fazer uma gessagem numa área de 100, 200, 300 hectares, por exemplo. Na verdade, eu preciso subdividir isso em áreas menores para que você realmente identifique onde está o problema e onde, gravem essa palavra, onde fazer as eventuais intervenções agronômicas aí. Então, a agricultura de precisão ela é uma ferramenta onde a gente utiliza aí algumas tecnologias justamente para identificar essa variabilidade espacial da minha lavoura. O ideal é que você conheça cada canto, cada centímetro do seu talhão. E aí a gente utiliza de algumas tecnologias justamente para ter uma percepção de como esse talhão está se comportando. Seja, por exemplo, o uso de imagens de satélites, como nesse mapinha aqui que está destacando para vocês. É uma área de milho em que está usando o NDVI, que é o chamado Índice de Vegetação, em que ele trabalha aí o vigor da minha cultura. Então, quanto maior o vigor, aí cores, vai depender do programa que você está utilizando e a paleta de cores que você vai utilizar, mas quanto maior o vigor, normalmente, né, mais escuro aí é a cor que você adota. Então, na hora que você usa o NDVI, você observa que não é todo o meu talhão que está com o mesmo vigor. Mesmo o plantio sendo feito lá na mesma época, praticamente nos mesmos dias, eu tenho áreas que estão com vigor menor e áreas que estão com maior vigor. E agora, o que eu vou fazer? Se eu só pegar essa imagem e não interpretar isso para gerar informações de interesse agronômico, isso para mim também não vai ser interessante, né? E aí eu preciso, então, interpretar as informações que estão disponíveis aí, justamente para poder trabalhar isso da melhor maneira possível. Tem só um minutinho, que agora que eu estou olhando aqui, ó, para mim estava gravando. Desculpe, mas esse comecinho da explicação eu não gravei aqui para vocês, mas qualquer coisa eu disponibilizo um conteúdo aí para vocês complementando, tá? Mas enfim, gente, o que eu quero frisar com vocês aqui é que dentro da agricultura de precisão a gente vai ter que trabalhar sempre essa ideia aí, ó, de variabilidade espacial. Variabilidade porque a gente passa a pensar que meu talhão, minha área, minha lavoura, ela não é homogênea, portanto, vai existir diferenças dentro lá da minha área plantada. E aí, quando eu digo espacial, é justamente isso aqui que vocês estão vendo, ó, vocês terem uma visão espacial de toda a lavoura, vocês identificarem e visualizarem a sua área como um todo, para identificar espacialmente, geograficamente, onde está acontecendo o problema, onde você precisa fazer uma intervenção agronômica. E aí, friso com vocês mais uma vez, não adianta apenas você saber onde está acontecendo se você não souber o que fazer. Eu sei que aqui não está respondendo da mesma forma, mas e aí, agora que decisão eu vou tomar? Então, a agricultura de precisão ela só funciona se você concilia as tecnologias de agricultura de precisão com os seus conhecimentos agronômicos. Se o vigor está mais baixo, o que pode ser? Será que é um possível ataque de pragas? Será que é a fertilidade do solo que está mais baixa? Será que o solo está compactado? Será que é estresse hídrico? Será que é falha de plantio? A imagem, os mapas me ajudam a identificar o problema, porém cabe vocês interpretarem esse problema e tomar decisões pontuais. E aí você vai tomar decisões realmente apenas onde é necessário aí, tá? E é isso que está falando aqui para vocês na definição. A agricultura de precisão é uma forma de gerenciamento, né, da sua lavoura que leva em consideração a variabilidade espacial e busca tirar proveito dessa desuniformidade, ou seja, a partir do momento que você sabe que está de certa forma uma bagunça aqui, você consegue tirar proveito das informações dessa heterogeneidade para tomar decisões pontuais,
definir zonas de manejo, identificar áreas prioritárias a intervenções e não fazer uma aplicação na área toda, não fazer uma correção na área toda, não fazer uma subsolagem na área toda, já que talvez o único lugar que está problemático é uma pequena mancha aí dentro do seu talhão que você precisa fazer uma intervenção. E aí, então, uma definição para vocês aí. A agricultura de precisão, nós chamamos muito aí a agricultura de precisão de AP, é muito comum aparecer isso aí. É uma forma de gerir um campo, né, gerir a sua lavoura metro a metro. Né, ou seja, você conhecer milimetricamente, centímetro a centímetro, metro a metro, o que está acontecendo dentro da sua área plantada. E aí tomar decisões de forma diferente, de acordo com o que realmente está acontecendo e não de forma tradicional e pela média. Esse estudo aí eu achei bem legal. Na verdade, já tem até que atualizar ele, porque ele já é do ano passado, em que o pessoal, inclusive o pessoal lá da Exalc que fez esse trabalho, eles fizeram um levantamento aí na região centro-oeste do pessoal que utiliza a agricultura de precisão. 67% das áreas que eles pesquisaram não utilizava agricultura de precisão e apenas 33% utilizava isso aí. E aí tem-se um mito, gente, com relação à agricultura de precisão. Muitos produtores pensam que a agricultura de precisão está associado só lá ao piloto automático, só lá àquela colheita mecanizada, só lá ao uso de um drone, uma imagem que você precisa pagar por isso. E não é. A agricultura de precisão é toda e qualquer tecnologia que você utiliza para fazer a gestão da sua lavoura de forma espacial, para identificar a variabilidade da sua lavoura. Um pequeno produtor pode e deve fazer agricultura de precisão. Ele tem que utilizar as tecnologias disponíveis e o recurso que ele tem disponível. Claro que um pequeno produtor ele não vai ter lá o mesmo capacidade de investimento de um grande produtor em comprar, por exemplo, um piloto automático para fazer um plantio mecanizado. Mas ele tem sim capacidade, tem condições, e aí cabe a nós, mais uma vez, orientar e disponibilizar essas tecnologias aos pequenos produtores. Porque se você usa, por exemplo, uma imagem gratuita, você consegue monitorar a lavoura a cada 10 dias hoje em dia, por exemplo. Se você não consegue fazer uma amostragem georreferenciada por pontos, você consegue dividir o seu talhão em áreas menores e fazer uma amostragem por célula. Você já está trabalhando variabilidade, ou seja, já é melhor do que fazer apenas uma amostragem lá no seu talhão. E aí tem sim alternativas para trabalhar a agricultura de precisão, independente de você ser grande e pequeno produtor, de trabalhar para o grande ou para o pequeno, porque existem tecnologias aí. Olá, as principais atividades que envolvem a agricultura de precisão. Nós temos aí o preparo do solo, nós temos aí análise de solo, regulagem de equipamento, plantio, pulverização e colheita, né? São os principais aí. Tem acompanhamento da lavoura, o uso do GPS, análise de dados, que são as atividades básicas. É uma amostragem, é um preparo de solo, é uma subsolagem. Você fez a análise de solo, você precisa fazer a recomendação agronômica, mas você vai fazer a recomendação a partir de um mapa e não a partir apenas de uma única análise de solo. Um plantio aí, se você tiver um plantio mecanizado ou um planejamento de plantio de acordo com a declividade do terreno, de acordo com o melhor aproveitamento dos recursos, com o melhor aproveitamento da declividade. Ou seja, tudo isso é agricultura de precisão, que você trabalha a variabilidade ali, né? Além disso, dentro do que a gente chama de agricultura de precisão, já para a gente encerrar aqui, nós temos aí um ciclo básico que envolve a agricultura de precisão. Esse ciclo, dependendo da literatura que você utilizar, eles chamam, na verdade, de um tripé, né, que é a coleta de dados, a tomada de decisão e a aplicação, né, dos resultados. Mas eu considero essa forma de interpretar aí que vocês estão vendo mais completa para trabalhar
agricultura de precisão, eu preciso primeiro coletar dados. E eu preciso basicamente que todo dado que eu vou coletar para a agricultura de precisão, ele esteja georreferenciado, ou seja, que ele tenha localização conhecida, que ele tenha coordenadas conhecidas. Isso é o básico. Para trabalhar a agricultura de precisão, meus dados precisam estar georreferenciados, ou seja, localizados aí. E aí eu tenho várias formas de coletar dados georreferenciados, seja a partir de sensoriamento. Sensoriamento aqui pode ser sensoriamento remoto orbital ou proximal. O orbital é o uso das imagens de satélites, é o uso das imagens dos drones. Proximal é o uso de sensores, como sensores de condutividade elétrica, sensores de pH, sensores de solo, sensores de planta, que vai coletar informações, né, a partir de sensores e a interação da vegetação, do solo com a radiação principalmente. A principal forma de coleta de dados que nós temos, a amostragem. A amostragem de solo é a principal e a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a agricultura de precisão. A gente vai ver aqui que tem várias formas de amostragem, seja amostragem em grade por ponto, seja amostragem em grade por células, mas sempre também georreferenciadas, ou seja, você vai coletar um ponto com amostra de solo, você não vai simplesmente coletar esse ponto. Então lá dentro do talhão, quando você separa ele lá, as partes, esse pontinho aqui, ó, que você fez a amostragem de solo, a primeira coisa que você tem que obter não é nem a amostragem do solo em si, são as coordenadas x e y, que na verdade é as nossas coordenadas de longitude, que a gente estudou lá no quarto, por isso que eu falei para vocês que a gente tem que voltar lá no geoprocessamento. Nossas coordenadas de latitude. Eu preciso ter essa posição definida desse ponto para depois elaborar meus mapas e conhecer a variabilidade do meu talhão. Qualquer forma de coleta de dados que eu for utilizar aqui, eu preciso obter primeiro a localização. E aí aqui alguns exemplos, né? O mapeamento, os mapas de produtividade, tudo isso tem em comum que as informações são georreferenciadas. Depois de coletar os dados, eu tenho que processar meus dados aí. E é aí que entra a aplicação de tecnologias, é aí que entra a aplicação da agricultura de precisão. Hoje é impensável, gente, você não dominar tecnologia. Para ser um bom profissional hoje dentro da agricultura, não basta você apenas saber fazer uma recomendação agronômica, não basta você apenas interpretar uma análise de solo. Você tem que dominar as ferramentas, as tecnologias, os aplicativos, os softwares que vão te auxiliar e vão também dinamizar o seu processo. Você vai, ainda assim, além de saber a análise de solo, interpretar uma análise, você também precisa dominar softwares, porque eles que vão te auxiliar, vão te ajudar a ganhar tempo e a interpretar um volume de informações bem maior. Uma vez que você processa esses dados, com uso de softwares e técnicas aí de processamento de imagens, você vai tomar a decisão. Beleza, eu tenho lá um mapa com a fertilidade do solo. Tenho lá meu CTC, tenho lá o meu V percentual, tenho lá meu teor de cálcio, tenho lá meu teor de magnésio. Como que eu vou transformar isso aí em uma recomendação agronômica? Então aí cabe agora a gente juntar o seu conceito agronômico junto com o seu domínio da tecnologias para gerar os mapas de recomendações, para gerar uma tomada de decisão, para que você gere resultados que sejam aplicáveis na prática aí. E aí, sim, depois que você gerou seus mapas principalmente, você vai aplicar esses mapas lá no campo. E aí essa aplicação, ela é feita a partir de taxa variável, ela é feita a partir de pulverizações, ela é feita a partir de monitoramentos, cultivos mecanizados ou não, no plantio mecanizado ou não, mas sempre essa aplicação vai sempre depender do que eu interpretei e dos mapas que eu gerei aqui, ó. Então, para fazer a aplicação, eu preciso ter feito uma boa coleta, preciso ter processado meus dados com qualidade, eu preciso gerar mapas confiáveis,
para que minha máquina, para que eu faça lá a minha aplicação da forma mais correta possível aí, tá?